Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Tiana Cláudia e vamos para a nossa aula de Geografia do Kit 14. Então, essa semana, como eu tinha falado para vocês, eu pedi que vocês realizassem a maquete sobre o relevo brasileiro, que vocês pesquisassem também sobre o relevo. Então, agora essa semana vamos entrar no nosso conteúdo. Então, relevo e hidrografia do Brasil. Mas antes da gente chegar no módulo, que você vai pegar o seu módulo aí, o seu módulo 3, que já partimos para ele. Antes de eu chegar no módulo, eu quero que vocês assistam primeiro um videozinho falando sobre o relevo. Vamos lá? Olá, criança! Hoje vamos falar do relevo e da hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: planalto, formado a partir de erosões eólicas ou pela água, como por exemplo a cidade de São Paulo e a nossa capital Brasília. Planície, como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas. As principais planícies brasileiras são as planícies amazônica, do Pantanal e litorânea, e as depressões, que são resultado de erosões. A hidrografia brasileira é rica em rios e pobre em lagos. Os rios brasileiros dependem das chuvas para se alimentarem. As principais bacias hidrográficas do Brasil são a Bacia Amazônica, considerada a maior do planeta, e abrange a América do Sul, uma área de 6 milhões de quilômetros. A Bacia do Tocantins, que ocupa quase 10% do território nacional, é a maior bacia localizada inteiramente dentro do território brasileiro. A Bacia do São Francisco também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do Tocantins. A Bacia do Paraná. Essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, entre elas Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu, entre Brasil e Paraguai. A Bacia do Uruguai, apesar de não ser muito usada para a construção de usinas hidrelétricas, podemos destacar as usinas Garibaldi, Socorro, Iraí, Pinheiro e Machadinho. Há também as bacias secundárias, formadas por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, porém foram reunidos em 3 grandes grupos de bacias isoladas: Bacia do Norte e Nordeste, Bacia do Leste, Bacia do Sudeste e Sul. Pronto, galera, tenho certeza que vocês já estão bem inteirados sobre esse conteúdo de relevo, pois já fizeram pesquisa, já realizaram maquete e agora assistiu o videozinho sobre, então já estão, craques sobre o relevo brasileiro. Vamos lá, módulo 3, página 292. Vamos conhecer as principais formas de relevo. O que é relevo? Conjunto de formas de um terreno que pode ser plano ou conter elevações. Em nosso país, predominam 3 grandes conjuntos de relevo. Observe a seguir. Planalto. Forma de relevo levemente ondulada e com altitude. O que é altitude, tia? Altitude é a distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Então, tem ondulada e com altitude variável. Em geral, acima de 200 metros. Suas rochas apresentam intenso desgastes provocado principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes desses desgastes se acumulam nas áreas mais baixas em seu entorno, como as planícies e as depressões. Depressões. Forma de relevo com altitude mais baixas que as áreas em seu entorno. São terrenos rebaixados, em geral com superfícies planas, resultantes de intensos desgastes. Planície. Forma de relevo com terrenos planos e altitude pouco elevada em relação ao nível do mar. Nível do mar é a altitude da superfície do mar que tem valor igual a 0. As altitudes do relevo terrestre são medidas com base nela. As planícies, em geral, acumulam os sedimentos vindos do desgaste das áreas de planalto. Questão 1. Você já observou as formas de relevo do município onde você mora? Converse com os colegas sobre as principais características desse relevo.
Como não temos como bater papo com os colegas sobre isso, a não ser na nossa live, né? Vocês podem sim copiar no caderno e responder essas questões que eu vou fazer a correção, tá? Próxima página. Formas e altitudes do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra como estão distribuídas as diferentes formas de relevo no território brasileiro. Observe. Observou aí? Questão 2. Você vai copiar e responder em seu caderno, tá? Qual forma de relevo predomina na porção norte do país? Questão 3. Qual cor foi utilizada para representar as planícies? 4. Qual forma de relevo predomina na porção do território ao sul do Trópico de Capricórnio? Questão 5. Qual forma de relevo predomina no estado onde você mora? Uma questão pessoal. O relevo terrestre apresenta altitudes variadas. Podemos representar as altitudes do relevo terrestre por meio de um mapa denominado mapa altimétrico. Nesse tipo de mapa, as altitudes do relevo são representadas por cores e tonalidades diferentes. Observe a seguir o mapa altimétrico do Brasil. Observe aí o mapa. A maior parte do relevo brasileiro é formado por terrenos com altitudes inferiores a 800 metros em relação ao nível do mar. Os pontos mais elevados do Brasil são o Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, com 2.974 metros de altitude, ambos situados na porção norte do estado da Amazonas. Questão 6. Qual faixa da altitude predomina no estado onde você mora? Também é uma questão pessoal, mas mesmo assim vocês irão copiar no caderno e responder. Vamos às atividades. Questão 1. Observe o mapa da página 293 e escreva o nome de uma forma de relevo presente nos estados abaixo: Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Amazonas. Questão 2. Observe o mapa e responda as questões. Letra A. A cor verde representa qual faixa de altitude? Questão B. A faixa de altitude entre 200 e 500 metros é representada por qual cor? Letra C. Qual faixa de altitude predomina no estado do Mato Grosso? Questão D. Em qual faixa de altitude está localizada a Chapada dos Parecis? Meus amores, fiquem com Deus, bons estudos e lembrando que às 10 horas da manhã teremos uma live para retirada de dúvidas, tá ok? Um grande abraço e até na estante.